Olá, queridos alunos da Faculdade de Direito de Franca, estamos aqui para mais uma aula da disciplina de Ciência Econômica e Política. Nesta aula continuaremos na unidade 3, Teorias Econômicas, e vamos estudar o item 3.2, a escola clássica ou liberal. Pois bem, escola clássica ou liberal, o liberalismo, A escola clássica, liberal ou individualista foi inspirada nas ideias racionalistas e individualistas do século XVIII. Surgiu com as obras de Adam Smith e David Ricardo. Adam Smith, nomes importantes, Adam Smith, considerado o pai do liberalismo, em 1776 e 1818, e foi uma teoria que se estruturou e ela abarcou toda a sociedade justamente no período da Revolução Industrial. Os princípios dela eram praticamente iguais aos princípios norteadores dos fisiocratas. Os fisiocratas foi um grupo de economistas anteriores aos liberais que já defendiam as teorias liberais. Muito embora eles tinham uma noção que nós nem vamos abordar aqui, que eles achavam que a verdadeira fonte de riqueza de uma nação provinha da agricultura, o unilateralismo do fator natureza, e isso não se mostrou o correto. Os liberais condenavam o intervencionismo do Estado e a adoção de medidas restritivas e protecionistas defendidas pelo mercantilismo. Vamos ver o esquema disso um pouco melhor? Deixa eu tentar, no esquema que eu montei aqui, demonstrar um pouco melhor esses primeiros conceitos em relação à escola clássico-liberal. A escola clássico-liberal, que já é uma escola de economia, não é só uma doutrina, portanto, ela tinha uma fundamentação teórica. Essa fundamentação teórica vem do Adam Smith, considerado o pai do liberalismo econômico, o David Ricardo também, que inclusive propôs a teoria das vantagens comparativas também, em contraposição às práticas protecionistas adotadas no mercantilismo. Adam Smith, o pai do liberalismo econômico. A escola clássico-liberal foi inspirada nos princípios fisiocratas. Os fisiocratas foram um grupo de economistas anterior aos liberais e que pela primeira vez formulam uma teoria do liberalismo econômico. Com eles, com os fisiocratas, nasceu a expressão do laissez-faire, laissez-passer, deixar fazer, deixar passar. Os fisiocratas, que não vem ao caso aqui, eles tinham uma concepção de que a natureza era o verdadeiro agente transformador ou que poderia gerar novas riquezas. Algo que nós não vamos abordar nesse momento. Mas o liberalismo nasce aqui com os fisiocratas e ele é consubstanciado pelos clássicos ou liberais, principalmente com Smith e Ricardo. O liberalismo, ele vem com o fim do mercantilismo. Toda vez que um modelo começa a se não mostrar um modelo adequado àquela sociedade, você busca uma mudança. E essa mudança, certo, foi o contrário daquilo que o mercantilismo pregava. Então, os clássicos vêm em contraposição ao mercantilismo. Este modelo, grande parte da sociedade, durante um grande período de tempo, viveu sob a égide do liberalismo econômico. Esse liberalismo econômico que se casou muito bem com aquele início do industrialismo. E ele vai até a Grande Depressão de 30. Por quê? Porque o liberalismo, nós vamos ver mais adiante, ele, entre as suas contradições, ele causava muitas crises econômicas. E essas crises vêm culminar com a Grande Depressão de 30, quando em 30 o mundo inteiro percebe o seguinte: esse modelo baseado só no mercado não nos interessa, certo? Então, esse liberalismo vai do fim do mercantilismo até a década de 30, a Grande Depressão de 30. A escola clássico-liberal era inspirada nas ideias racionalistas e individualistas próprios do iluminismo. No campo político, lutavam contra o absolutismo, e que acabaram culminando com a Revolução Inglesa, a Revolução Americana, a Revolução Francesa. Pregavam o quê? Liberdades.
Bom, e no ponto de vista econômico, a liberdade econômica combatia as ideias mercantilistas, ou seja, as ideias mercantilistas de muita intervenção estatal e muito protecionismo. Então, os clássicos ou liberais vêm em contraposição ao mercantilismo, pregando o quê? Pregando a não intervenção, todas essas liberdades que nós vamos ver logo a seguir. Voltando ao nosso material de apoio, vamos lembrar o seguinte: os mercantilistas tinham uma concepção, que depois nós vimos que era equivocada, de que o aumento da riqueza de um país se dava pelo acúmulo de metais preciosos. Depois, contrapondo os mercantilistas, vieram os fisiocratas, que nós não vamos estudar profundamente aqui, mas os fisiocratas, que foram aqueles que primeiramente introduziram uma teoria do liberalismo econômico, mesmo antes dos liberais, eles acreditavam que a verdadeira fonte de riqueza vinha da natureza. Segundo eles, somente um grão de trigo pode produzir mais grãos de trigos. Eles tinham essa ideia de que era a natureza a verdadeira fonte de riqueza de um país, que também não se mostrou verdadeira. Aí vem os liberais. Segundo os liberais, a verdadeira fonte de riqueza de um país é o seu trabalho, certo? Sendo este o verdadeiro agente produtivo. E isso é o que nós temos até hoje. Na realidade, é o trabalho que transforma recursos em bens e serviços à disposição da população. E durante esse processo gera emprego, gera renda, gera possibilidades de consumo e melhora a vida das pessoas. Então, esta é a verdadeira fonte de riqueza de um país e que é um conceito acordado ou adotado ou aceito por todas as correntes de economistas até no dia de hoje. Então, a verdadeira fonte de riqueza de um país é o seu trabalho, que só pode ser aumentado pela divisão do trabalho, que conduz ao aumento da especialização e um crescimento consequente da produtividade. Então, a produtividade aumenta, o rendimento aumenta, E isso permite, logicamente, o acúmulo do produto sob a forma de capital, novos investimentos e novo desenvolvimento econômico. Nós já estudamos essa sequência lógica, que quanto maior for a divisão do trabalho, maior o nível de especialização, maior o rendimento. Então, quando a gente fala a verdadeira fonte de riqueza de um país é o seu trabalho, na realidade a gente quer entender o seguinte: é a produtividade do trabalho. Quanto mais produtivo o trabalho, maior o coeficiente de potencialidade transformativa de uma sociedade e mais vai tornar aquela sociedade rica e desenvolvida e próspera. Esse é um conceito até aceito até os dias de hoje. Bom, segundo os economistas clássicos, liderados por Adam Smith, o pai do liberalismo econômico, eles afirmavam que a verdadeira riqueza das nações resulta do trabalho dos indivíduos, que, seguindo seus interesses particulares, promoviam no conjunto a ordem e progresso da nação. Então, cada indivíduo seguindo os seus interesses pessoais, todo mundo seguindo os seus interesses pessoais, estariam colaborando para o desenvolvimento de uma nação. A soma generalizada de todos os interesses particulares promoveriam a evolução da sociedade e garantiriam um equilíbrio perfeito do sistema econômico. Todos procurando maximizar os resultados, conseguir o máximo de proveito com o mínimo de dispêndio, todos fazendo isso, estariam colaborando para o desenvolvimento da nação e estariam colaborando também para um perfeito equilíbrio do sistema econômico, equilíbrio entre produção e consumo. Ninguém vai produzir aquilo que é abundante, está com preço baixo, Existe uma racionalização por trás disso, nós já estudamos isso no passado. E assim como a natureza física, a economia é regida por leis universais e imutáveis, sobre as quais não se deve influir, como a lei da oferta e da procura. E caberia ao indivíduo seguir apenas os mecanismos dessa ordem natural, todo mundo buscando os seus interesses individuais. E assim, o homo econômicos, livre da ação do Estado,
livre da ação do Estado, ou seja, pregava a não intervenção do Estado, contrapondo-se aos mercantilistas, e da pressão de grupos sociais num ambiente de livre concorrência. Já estudamos essa questão de livre concorrência, a lei da oferta e da procura, por que a livre concorrência, com a propriedade privada assegurada pelo Estado, né? Porque todo aquele que acumula, que ganha, que luta por algo, ele tem que ter direito à propriedade assegurada, praticaria sua tendência natural. Qual que é a tendência natural de todos nós? Buscar sempre o máximo de lucro com o mínimo de esforço. É a melhor relação custo-benefício que nós já vimos aí também no passado. Certo? E para isso, para os liberais, o princípio regulador se encontrava na livre concorrência. Todo mundo disputando, concorrendo entre si, certo? Por isso postulavam o livre jogo das forças econômicas, né? Dando ênfase na liberdade de iniciativa, todos devem ter liberdade para tomar as suas iniciativas, na livre circulação das riquezas, ou seja, também se contrapondo aos mercantilistas, é o chamado livre mercado contra as barreiras protecionistas que ocorriam lá no mercantilismo, na valorização do trabalho humano, porque o trabalho, inclusive, é a verdadeira fonte de riqueza, né? E na economia de mercado. O que é economia de mercado? Defesa da livre concorrência, livre cambismo, quando a gente fala livre cambismo, liberdade de troca, e na lei da oferta e da procura como um mecanismo que vai regular esse mercado. Ao contrário dos mercantilistas, não haveria a necessidade de intervenção do Estado, que só bagunçaria o ambiente, né? Pois a economia seria guiada por uma mão invisível. O que é essa mão invisível? Que é o conceito introduzido pelo Adam Smith, e tão conhecido entre os liberais. É as leis naturais do mercado, como, por exemplo, a lei da oferta e da procura, os naturais de todos nós, de buscar o máximo de resultado com o mínimo de esforço. E assim, a competição entre os produtores, garantidas pela livre concorrência, é que determinaria o preço das mercadorias, que seria livre também. E isso permitiria o equilíbrio entre produção e consumo, exatamente como nós estudamos lá quando nós vimos a lei da oferta e procura e aproveitamos para ver o princípio constitucional da livre concorrência. E desta forma, haveria a eliminação dos fracos e dos ineficientes e um prêmio aos eficientes, ou seja, aquele que for menos eficiente acabará dando lugar para os mais eficientes que expandiriam as suas atividades, que assim trazendo com isso o desenvolvimento e a harmonia social, ou seja, os melhores vão permanecendo e é assim que a sociedade evolui. Pois lá no final da matéria eu quero fazer um comentário melhor a respeito disso. De acordo com o princípio do laissez-faire, laissez-passer, é um princípio trazido pelos fisiocratas, deixar fazer, deixar passar, não há lugar para a ação econômica do Estado, a intervenção nesse ambiente. O Estado deve apenas garantir a livre concorrência, a competição entre as empresas e o direito à propriedade privada como forma de garantir um prêmio àquele que conquistou algo e isso estimular as pessoas a buscarem a fazer o melhor de si, porque tem a garantia de que vão ter o prêmio por aquele seu esforço. 4 grandes princípios são os pilares da teoria liberal econômica, ou seja, liberdade de empresa, e aqui também está por trás disso a livre iniciativa, propriedade privada, né? Liberdade de contrato, liberdade de você contratar, comprar, vender, certo? E liberdade de câmbio. Quando a gente fala liberdade de câmbio, liberdade de troca. E sobrepairando sobre tais princípios, encontra-se o quê? A lei da oferta e da procura. Vamos ver melhor um pouco esse esquema logo a seguir? Deixa eu tentar passar para vocês um esquema que, caso a nossa aula fosse presencial, nós construiríamos juntos na sala de aula, juntamente com o apoio de nossa lousa. Vou tentar passar aqui para vocês. Lembram que no nosso material estava falando o seguinte, que a riqueza das nações resulta do trabalho dos indivíduos. Trabalho dos indivíduos. E aqui baseado no quê? Na valorização do trabalho humano.
A valorização do trabalho humano, se vocês bem se lembram, está lá no caput do artigo 170, né? Valorização do trabalho humano. Os trabalhadores, né, trabalho dos indivíduos, os indivíduos seguindo seus interesses pessoais. Quais são os interesses pessoais? Obter sempre o máximo de resultado com o mínimo de esforço, estariam contribuindo para a evolução da sociedade e um equilíbrio do sistema econômico. Seguindo seus interesses pessoais. Aí vem o quê? Vem a livre iniciativa, né? Que inclusive também está lá no caput do artigo 170 da nossa Constituição, né? Bom, promoveria o quê? O equilíbrio do sistema econômico, o equilíbrio entre produção e consumo. Se vocês bem se lembrarem, né, quando nós estudamos a lei da oferta e da procura, o princípio da livre concorrência, eram responsáveis também por garantir o quê? O equilíbrio entre produção e consumo. Por isso eles pregavam o quê? A livre concorrência, era um dos pilares do liberalismo econômico, que por sinal está lá no artigo 170 também da nossa Constituição. E para isso eles pregavam o quê? A não intervenção estatal. O laissez-faire, certo? Deixar fazer, deixar passar, próprio do liberalismo econômico. Ou seja, sem intervenção do Estado, nós teríamos o equilíbrio garantido pela livre concorrência. Ao Estado caberia o quê? Garantir a livre concorrência e garantir também o quê? A propriedade privada, que também está lá no nosso artigo 170, da nossa Constituição. Certo? Por isso, segundo eles, o princípio regulador, desse equilíbrio se encontraria na livre concorrência. A livre concorrência com liberdade de iniciativa, livre circulação das riquezas, ou seja, contra as barreiras protecionistas do mercantilismo, ou seja, livre mercado, livre circulação das riquezas, valorização do trabalho humano, como nós vimos aqui, economia de mercado. O que é economia de mercado? É baseado na lei da oferta e da procura, que define os preços, a economia de mercado, baseado no quê? Na liberdade de concorrência, na liberdade de troca, liberdade de câmbio e na liberdade de contrato, liberdade de você contratar com quem você quiser. Isto é o chamado livre mercado. Esse princípio regulador, esse livre mercado, essa lei da oferta e procura, deu origem ao que o Adam Smith chamou de mão invisível. São as leis naturais do mercado. As leis naturais do mercado, baseado principalmente também na lei da oferta e da procura e cada um buscando os seus interesses pessoais. Tanto consumidores quanto produtores. O mercado, que é formado pelo conjunto pelos agentes produtores e consumidores que ficam o tempo todo realizando trocas. Nós vimos esse conceito de mercado quando nós estudamos circulação das riquezas lá atrás, certo? Então, esses são os princípios do liberalismo econômico, que, por sinal, estão presentes lá no nosso artigo 170, desde o caput, que valoriza o trabalho humano e a livre iniciativa, nos princípios da livre concorrência, da propriedade privada. Nunca é demais destacar que o liberalismo ele vem, certo, em contraposição àquele intervencionismo próprio do mercantilista, do mercantilismo. E esse liberalismo, ele vai até a década de 30. E aí a gente vê que com o desenvolvimento do capitalismo no final do século XIX, a maior violência das crises, sobretudo a partir da Primeira Guerra Mundial, culminando com a Grande Depressão de 30, chegando em 30, o mundo inteiro vê que aquele modelo liberal, deixando tudo somente por conta do mercado, tinha um monte de contradições. Certo? Então, cada vez mais, os princípios do liberalismo econômico entraram em contradição com essa nova realidade econômica. Essa realidade econômica do liberalismo que causou muita concentração de renda, da propriedade, formação de grandes monopólios, relações capital-trabalho muito injustas, muito selvagens, trouxe a necessidade
de que o Estado tivesse uma participação mais ativa. Então, hoje, o Estado tem uma atuação ampliada na economia, tornando-se hoje um dos principais agentes do mercado. Atualmente, o liberalismo econômico puro mantém-se mais ao nível da retórica, pois na prática o que nós encontramos na moderna economia capitalista é muito dirigismo econômico. As próprias diretrizes dos principais organismos internacionais, como Fundo Monetário Internacional, Organização Mundial do Comércio, a OMC, contradizem aqueles princípios do liberalismo econômico. Certo? Vamos tentar compreender melhor essa questão no esquema que eu vou apresentar para vocês a seguir. Anteriormente, nos esquemas anteriores, eu tentei passar para vocês as virtudes, as lógicas por trás do liberalismo econômico, que nunca é bom você desprezar essas lógicas. O nosso texto falava o seguinte, que com aquele modelo haveria a eliminação dos fracos e um prêmio aos eficientes, ou seja, os fracos e os ineficientes acabariam sendo eliminados, e os eficientes acabariam recebendo um prêmio, que poderiam ter mais mercado e assim expandir as suas atividades. É triste do ponto de vista olhar a eliminação dos fracos e dos ineficientes, certo? Mas por outro lado, é por isso que a sociedade evolui, porque os melhores vão permanecendo e aqueles menos eficientes vão desaparecendo, Muito bem. Visto esse conceito, a grande pergunta que eu faço é o seguinte, isso é tudo muito bacana, mas existe igualdade de oportunidades? Quem vai garantir essa igualdade de oportunidades? Será que é o indivíduo? Não é. Ninguém. O indivíduo vai buscar os seus interesses particulares, não o interesse de outro. Nós vimos também que o liberalismo estava em constante competição. Só que essa constante competição, o que ela gerou em muitos casos? E está presente até hoje em muitas sociedades em maior ou menor escala. Desigualdades. Ou seja, desigualdades, você tem injustiça social. Quem vai corrigir essa injustiça social? É o indivíduo? Outra coisa que a gente viu muito em relação, e sabe-se muito em relação ao liberalismo, ele gerou muita concentração de renda, muita concentração de propriedade, muita formação de monopólios, que é contrário, certo, aos interesses da grande maioria dos consumidores. Outra contradição que nós vimos muito presente no liberalismo, que inclusive vai ser assunto da nossa próxima aula, que são as crises cíclicas, certo? Que vieram culminar com a Grande Depressão de 30, que segundo os liberais não haveria o que se preocupar. O próprio mercado trataria de regular essas crises econômicas. Aos custos de quê? De crises iguais às de 30? Outra grande contradição que nós vimos no liberalismo econômico. As relações capital-trabalho eram muito selvagens, deixadas só por conta do mercado. O liberalismo econômico, não há dúvida, ele traz muitos resultados. E trouxe muitos resultados. Porém, esses resultados foram para todos ou para alguns? Então, o liberalismo econômico, que trazia muitos resultados, também tinha muita miopia ética e social. Era enorme. Esse é o liberalismo econômico. Um liberalismo que gerou muitas desigualdades, muita concentração de renda, muitas crises cíclicas e relações capital-trabalho muito selvagens. E aí, diante de crises, concentração de renda, formação de monopólios, desigualdades, relações capital-trabalho selvagens, quem que veio para atenuar ou mudar essa realidade? O Estado, que é o que nós vamos estudar muito, principalmente após o keynesianismo, que a participação do Estado se amplia. Lembrando o seguinte, nós temos um conflito que é permanente, que é o conflito dos interesses individuais versus os interesses coletivos. Lembram que o liberalismo econômico era um modelo baseado no
individualismo, né? E agora é preciso que a gente lembre o seguinte: os interesses coletivos eles têm que estar acima dos interesses individuais. E quem vai garantir isso? Quem poderia garantir o fim das injustiças, da concentração, das crises, ou melhorar as relações capital-trabalho? Quem poderia fazer isso é o Estado, né? E isso nós vamos ver melhor nas nossas próximas aulas. Notem que eu tentei apresentar para vocês, primeiro, as virtudes do liberalismo econômico, os princípios por trás do liberalismo econômico. E logo a seguir, eu tentei, de uma forma até relativamente pessoal, mostrar algumas das contradições do liberalismo econômico. Contradições, certo? Que levaram o mundo inteiro a buscar um novo modelo econômico em que o Estado tivesse uma participação mais ativa. Esse liberalismo econômico, como eu falei para vocês, ele culminou com a Grande Depressão de 30, momento em que o mundo inteiro falou: epa, esse liberalismo econômico, como nós conhecemos e que vigorou durante muito tempo, não nos serve mais. Por essa razão, é que nós vamos estudar logo a seguir as crises econômicas. Assim, nós vamos ter uma oportunidade melhor de conhecer as contradições do liberalismo econômico e entender melhor o porquê da necessidade de uma atuação mais presente do Estado na vida econômica. É o assunto da nossa próxima videoaula. Fiquem agora com um vídeo em que poderão conhecer um pouco mais do Adam Smith, considerado o pai do liberalismo econômico. É um vídeo que se encontra no YouTube. Muito obrigado pela atenção e até a nossa próxima videoaula. Adam Smith nasceu em Kirkcaldy, perto de Edimburgo, na Escócia, em 1723, filho de um fiscal da alfândega e de sua segunda esposa, e viveu até os 67 anos. Conhecido como o pai da economia moderna e o mais importante teórico do liberalismo econômico, graduou-se em Humanidades aos 17 anos na Universidade de Glasgow, centro do iluminismo escocês, e pós-graduou-se em Filosofia em Oxford, estabelecendo-se como conferencista de ética em Edimburgo. Aos 27 anos, de volta à Universidade de Glasgow, agora como professor, lecionou lógica e depois filosofia moral, isto é, teologia, ética, jurisprudência e economia política. Aos 35 anos, tornou-se reitor. No seu círculo de amizades, convivia tanto com James Watt, engenheiro escocês que viabilizou a máquina a vapor, propulsora da Revolução Industrial, como com David Hume, filósofo escocês, ou ainda com os experientes mercadores do comércio colonial, que o atualizavam sobre economia na prática. Em 1759, Smith publicou seu primeiro livro, A Teoria dos Sentimentos Morais, sobre a natureza humana, suas paixões, seu egoísmo. Para ele, os homens possuíam uma voz interior, com sentido moral, que os aconselhava sobre seus atos. Convidado a ser tutor do Duque de Buccleuch no ano de 1763, Smith levou-o a estudar em Toulouse, Genebra, Londres e Paris, onde conheceu os iluministas e suas ideias de liberdade, que inspirariam a Revolução Francesa e a independência dos Estados Unidos. Depois de frequentar os cafés literários de Paris, onde os iluministas divulgavam suas teses, Smith retorna à sua cidadezinha, contaminado por Voltaire, que defendia todas as liberdades, de pensamento, da imprensa, de religião e também liberdade da economia. Por quase 10 anos, Smith investigou as causas e a natureza da riqueza dos países, origem do seu livro A Riqueza das Nações, que acabou publicado em 1776. Sua obra cumpriu o papel ideológico de respaldar o combate aos privilégios e restrições, que caracterizavam as políticas mercantilistas da monarquia de então. Enquanto os mercantilistas diziam que a riqueza de uma nação é o quanto de dinheiro ela possui, Smith retrucava que a verdadeira riqueza de uma nação vem do trabalho e do fluxo de mercadorias e serviços que ele produz. Smith dizia mais que a capacidade nacional de produzir se baseia em duas coisas. Uma, na divisão do trabalho em muitas pequenas tarefas feitas por especialistas,
e 2 na acumulação do capital. Smith afirmava também que a riqueza não vinha só da herança, como pensavam os aristocratas, mas que podia ser produzida e não apenas pela agricultura, como acreditavam os proprietários rurais, porém por uma nova atividade, a recente indústria. Smith causou frisson com a sua tese de que o bom coração ou a simpatia do ser humano pelo bem-estar dos outros não eram assim tão altruístas. Não é da benevolência do açougueiro, do cervejeiro e do padeiro que esperamos o nosso jantar, mas da consideração que eles têm pelos próprios interesses. Apelamos não à sua generosidade, mas ao seu amor próprio, pois nunca os comoveremos pelas nossas necessidades, mas pelas vantagens que eles podem obter. Ele afirmava que tudo funciona melhor em um ambiente onde o homem tem liberdade para empreender, movido por uma espécie de mão invisível que o empurra naturalmente ao lado certo. Mão invisível que os franceses chamavam de laissez-faire, traduzindo, deixa fazer. Se há um produto em abundância, o preço baixa, dizia Smith. Por outro lado, se um produto é raro e difícil de encontrar, o preço sobe e as pessoas se dispõem a pagá-lo. É aí que entra a mão invisível, apontando ao empresário o caminho onde investir para lucrar, ao mesmo tempo em que faz o bem. Vale dizer, só obterá lucro quem melhor servir a sociedade. Vencer a concorrência não requer apenas a venda pelo menor preço, mas também a criatividade, as invenções que aperfeiçoam os produtos, os serviços e as artes. Smith defendia a livre competição e a não interferência do Estado no mundo dos negócios. Ao Estado, ele dizia, cabe manter a ordem, proteger o patrimônio, construir obras de infraestrutura e cuidar da educação. Todo indivíduo está continuamente se esforçando para achar o emprego mais vantajoso para o capital que possa comandar. É sua própria vantagem, de fato, e não a da sociedade, que ele tem em vista. Mas o estudo de sua própria vantagem, naturalmente, ou melhor, necessariamente, leva-o a preferir aquele emprego que é mais vantajoso para a sociedade. Ao longo do século XX, o pensamento econômico teve 2 correntes principais. O economista americano e prêmio Nobel Milton Friedman, que se posicionou a favor do laissez-faire e do livre mercado, e o economista britânico John Keynes, que defendeu o fim do laissez-faire e a intervenção do Estado na economia. Para Keynes, o altruísmo social através do Estado poderia se unir com os instintos do ganho individual da livre iniciativa, aperfeiçoando assim o capitalismo. Em março de 2007, Adam Smith saiu das prateleiras das bibliotecas e ganhou as ruas da Grã-Bretanha estampado nas cédulas de 20 libras. Como se vê, continua atual.